Olá, meu nome é Murilo e eu vou fazer uma breve explicação do programa 4, que é aplicar uma gramática livre de contexto no Python. Basicamente, eu vou selecionar uma variável no, numa palavra e vou substituir de acordo com alguma regra de produção dessa gramática que o usuário vai selecionar no programa. E aí vai ser exibida apenas as regras de produção que estão disponíveis, ou seja, que tenha a variável da regra de produção atualmente na palavra, né? Eu vou ver se dá tempo, né, de testar essas quatro regras. E aí, vamos lá. Vou começar aqui pela função executa regra. Isso aqui vai ser chamado sempre que o usuário selecionar uma regra. O que eu tenho que fazer é basicamente pegar a string da palavra atual, separar entre variável e produção. Isso aqui vai ser uma regra que esse parâmetro aqui vai ser uma regra selecionada. E aí eu vou dividir ela usando o split. E aí vou ter armazenado nessas variáveis produção e a variável que eu vou substituir, né? E aí ele vai pegar e fazer o replace da palavra e vai retornar esse replace e vai fazer uma vez só. Caso não tenha a variável, ele vai só retornar a palavra normal, mas isso aqui vai ser tratado posteriormente, porque caso não tenha a variável, né, o programa finaliza, então não vai chegar nesse ponto aqui, né. Aqui é a função principal, que é a derivação em si, a derivação da palavra. O usuário vai derivar, né, vai substituir as variáveis de acordo com as regras de produção da gramática livre de contexto. Basicamente, eu recebo as regras e o estado inicial, caso tenha. Então é opcional o usuário colocar uma regra, um estado inicial, né? Caso ele não coloque no início da função, eu já vou pegar esse valor aqui, que vai ser a regra de produção, a primeira regra de produção, o primeiro valor do split. Esse split aqui vai ser semelhante ao que eu discuti aqui anteriormente. Então vai dividir isso aqui em dois, né? E aí a primeira variável que ele achar, ou seja, de índice 0, vai ser o estado inicial. Então, por exemplo, nesse aqui, o estado inicial vai ser S, né? Na regra 3. Porque é o primeiro e a esquerda aqui. Continuando, vai começar o ciclo while true. E aí eu vou procurar uma variável na palavra atualmente. E aí se tiver, ou seja, ele vai identificar como maiúscula. Se for maiúscula a variável vai ser armazenada, né, a variável encontrada aqui. E aí se não achar uma variável encontrada aqui, ele vai finalizar o programa, né, vai dar o break. Mas o que as regras ativas que vão ser exibidas, elas têm que começar com uma variável, né? Então eu só posso executar uma regra se ela estiver disponível. Ela só vai estar disponível se ela estiver ativa. Ativa é o que? Se na palavra atualmente existe a variável que essa regra substitui. Então ele vai exibir aqui apenas essas regras de acordo com o R da iteração atual no while. E aí vai exibir com o enumerate aqui. Eu fiz o enumerate para ficar boa a visualização, né? A gente poder ver os índices e a regra. E aí o usuário vai escolher o índice dessa regra. E aí vai armazenar aqui nessa variável aqui. E aí vai executar a regra com aquela função que eu falei anteriormente. E basicamente é isso. Tem aqui o tratamento de erros. Agora eu vou executar. Vamos inicialmente com a dos palíndromos, que é a primeira.
Aqui, essa aqui é dos palíndromos, que foi sugerido no enunciado da questão. Eu vou executar aqui no terminal para ficar melhor a visualização. Python 3 main. Bom, aqui temos a palavra atual, inicialmente é o estado inicial, e aí eu posso escolher uma dessas regras de produção ou sair. E aí eu vou escolher a regra 2, e ele vai substituir o S, o lado esquerdo, pelo lado direito. Veja que ainda está disponível apenas o S, então, porque assim, essas regras de produção aqui só tem esse estado aqui, né? Essa variável. Então, vai sempre estar ativa a S. E aí não tem como a gente testar nessas regras de produção se o algoritmo de selecionar apenas os ativos está funcionando. Mas eu vou testar com outras regras de produção. E aí a gente pode ver que a substituição foi feita. Eu vou fazer aqui outra substituição. Ainda podendo ser possível fazer outra substituição depois, né? Eu usei a 1 aqui. E aí, se eu quiser finalizar essa palavra, eu vou ter que fazer uma substituição de forma que não tenha mais nenhuma variável disponível, né? Vou fazer a 4, porque aí vai adicionar o 1 no S e não vai poder mais ser feito nada, né? Porque não vai ter mais variável disponível, o algoritmo parou, fim. Agora vamos testar essa regra 3 aqui. Note que ela só vai ser disponível uma regra de produção por vez, né? Porque ela reconhece apenas uma palavra específica, que é ABCD. Regras 3. Vamos lá, substituir aqui. Cadê aqui? E aí eu vou só escolher uma, né? Só vai ter uma disponível sempre. E é isso.